o TSE do Alexandre de Moraes e do Barroso e etc., o TSE, fazia parcerias com jornalistas da Globo e com empresas como essas para produzir conteúdo de censura e produzir conteúdo de monitoramento de redes sociais. E quem pagou a conta para isso foi Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Eu queria, então, tratar desse assunto, né? A gente está falando do Mike Pence, é um ex-funcionário do Departamento de Estado, muito próximo ainda das pessoas atualmente do Departamento de Estado, eles falam dele sempre com muito carinho, e ele é talvez, né, um dos principais, se não o principal responsável pela exposição disso que o David está citando, que é o complexo industrial da censura. O que é o complexo industrial da censura? São essa quadrilha global e se juntou, inclusive, para ganhar muito dinheiro, e por isso essa questão industrial, para promover a censura no mundo inteiro. E aqui eu deixo os meus parabéns ao deputado federal Felipe Barros, que foi o principal responsável por essa ida do Mike Pence à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O deputado Felipe Barros é um dos melhores que nós temos, mais honesto. Parabéns ao deputado pela coragem. Não foi fácil ele enfrentar para poder fazer isso acontecer. E para comentar esse assunto, eu chamo aqui no programa o que vocês estavam com muita saudade, do nosso editor-chefe, João Gabriel. João, bem-vindo mais uma vez ao Paulo Figueiredo Show. Eu estou vendo aqui os dados públicos do portal da transparência do governo dos Estados Unidos, que foram apresentados pelo Mike Pence. A gente está falando de dados efetivamente, e houve um aumento gigantesco dos recursos repassados pelos Estados Unidos a ONGs e entidades brasileiras entre 2019 e 2023, exatamente o período em que o presidente Bolsonaro estava à frente do Brasil. Você tem o TSE teria coordenado, então, uma rede de organizações, de verificadores de fatos, como estava dizendo, inclusive, agora o David Agape, e até aí nós já sabíamos, mas um dos programas apoiados pelo TSE, através da iniciativa Fato ou Boato, ou que era Fato ou Fake, não somente trabalhava em parceria com o CEPS, né, que é o Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, financiado pela USAID, como também tinha entre os responsáveis por fazer essa checagem de informações jornalistas da velha mídia do G1, do Jornal o Globo, da Globo News e da TV Globo, nas palavras do Mike Pence. Essa rede de censura gosta muito da Globo, né? Outro projeto de censura apoiado pelos Estados Unidos e citado pelo Mike Pence foi o Radar, da agência Aos Fatos. Esse projeto utiliza uma combinação de algoritmos e pesquisas manuais para detectar postagens sobre temas específicos, fazendo com que o algoritmo das redes sociais favorecesse certos discursos em relação a outros. Aliás, esse radar ele existe até hoje e as pessoas que estão nos assistindo podem procurar, entra aí no Google. Radar Aos Fatos. Talvez o Bruno até consiga colocar aí na tela. E você pode ver. Vocês podem ver lá, por exemplo, que é o apontado que nos últimos 7 dias foram encontradas 639 publicações de baixa qualidade sobre o tema democracia. E alguns dos temas que mais aparecem nas publicações que o Radar chama de baixa qualidade são Bolsonaro, Moraes, crente e STF. João, fala um pouco pra gente sobre o que foi essa audiência do Mike Pence, que durou praticamente a manhã inteira. Olha aí o ponto. João, fala um pouco mais para a nossa audiência sobre o que foi isso, quais foram as grandes revelações que nós tivemos hoje nessa audiência. Com certeza. Primeiro, obrigado, Paulo, por me receber aqui mais uma vez. O pessoal aí da audiência, sempre muito bom estar aqui na parte de cá do Paulo Figueiredo Show, né? Não só nos bastidores, é sempre
Muito legal. O João é que é o gênio por trás do programa. Eu sou apenas uma espécie de leitor de teleprompter. O João é que é o gênio por trás do Paulo Figueiredo Show. Mas você lê teleprompter melhor que o Biden, viu, Paulo? Você tá bem melhor do que ele por enquanto ainda. End of quote. Mas o Mike Pence foi hoje à Comissão de Relações Exteriores lá da Câmara dos Deputados, foi um requerimento do deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, né? Tem feito aí um trabalho espetacular, incrível, não só na construção, mas também nessa parte internacional, né? Aliás, está o Sóstenes agora, né? A gente está nesse momento com o Sóstenes e a oposição ocupando os plenários da Câmara para forçar que o Congresso paute a anistia. É isso, Fábio. Muito corajoso. A maior bancada do Congresso Nacional, que é a bancada do PL, exatamente, né? E aí o Mike Pence foi para lá, e antes de a gente tratar especificamente, eu quero entrar em alguns desses pontos que você citou, porque eu acho que, como faz muito tempo que a gente trata de USAID, esse assunto deu uma esfriada aí nos últimos meses, eu acabo percebendo que as pessoas vão se esquecendo do que é a USAID e o que uma interferência, uma ação aumentada da USAID no Brasil significa, né? A USAID, ela lá da década de 60, né, início da década de 60 do presidente Kennedy, e a função primária dela é ser um braço da diplomacia americana. Então, a USAID, apesar dela financiar ONGs, instituições ao redor do mundo, ela não é por si só uma ONG, né? Ela é um órgão criado como braço da diplomacia americana. Portanto, onde quer que a USAID esteja, está ali, teoricamente, representando o interesse americano, era o que devia ser, ou como se tornou no governo Biden, o interesse do establishment, né, ou do complexo industrial da censura que foi formado a partir disso. Então você tem a USAID, que financia várias outras instituições, como é o caso do CEPS. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. CEPS, que é o Centro de Fortalecimento Político do Processo Político. Processo eleitoral, financiado pela USAID. Você tem o National Endowment for Democracy, que é financiado pelo Departamento de Estado. Você tem o próprio Departamento de Estado, que em alguns casos, inclusive aqui no caso do Brasil, nós vamos ver, atua de maneira direta no financiamento de organizações e de iniciativas de combate à desinformação. E aí, a isso tudo, a esse complexo que se montou, é o que a gente chama de complexo industrial da censura. E a pergunta, a partir do que disse... E só para deixar claro, João, isso tudo que você está resumindo aqui para a audiência de forma muito gentil, foi colocado pelo Mike Pence na audiência com riqueza de detalhes, né? De como acontecia, qual foi o histórico, de onde via o dinheiro, como que funcionava, por onde passava, a participação de frentes do Partido Republicano e do Partido Democrata, do Deep State, né, agindo de forma conjunta para garantir essas políticas. Então, só para dizer para a nossa audiência que não é a opinião do Paulo, não é a opinião do João, não é uma teoria da conspiração. O ex-funcionário do Departamento de Estado hoje estava no Congresso Brasileiro expondo isso com riqueza de detalhes. Exato, não, e por isso mesmo a questão é muito mais qual foi o grau da interferência americana e o que a USAID fez do que se os Estados Unidos ou a USAID fizeram alguma coisa. Até porque não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar em você, ou nem precisa acreditar no Mike Pence. Acredita no Luiz Roberto Barroso, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse que a ajuda americana foi decisiva. Então, que houve ajuda e interferência americana, isso é fato. Eu vou pedir até para o Bruno botar a minha tela compartilhada aí, porque eu quero compartilhar alguns dados que foram levantados pelo Mike Pence sobre o financiamento da USAID e do governo dos Estados Unidos ao Brasil. Se você for pegar aqui na tela, essa bolinha está no ano de 2018. No ano de 2018, os Estados Unidos destinaram ao Brasil 32 milhões de dólares, 32 milhões e 600, algo como... Ou seja, grosso modo... 170, 165 milhões de dólares, algo de reais, né? Algo assim. Uhum. Isso em 2018 e de todas as agências do governo americano. Olha o salto que dá para 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Meu que Deus. Era 32.600, vira 80 milhões de dólares. Então, mais do que duplica. Aumento 2,5%, 2,7% em um ano, em um único ano. 2,5, 2,7 vezes. Isso. Isso em apenas um ano. E se você pega aqui a contribuição
total foi 80 milhões de dólares. Da USAID, somente 36 milhões de dólares. E do Departamento de Estado, 22. Então, muito mais da metade de todo o auxílio que foi prestado ao Brasil foi prestado ou pelo Departamento de Estado, que é o órgão responsável pela condução da política externa americana, ou seja, o órgão que vai defender o interesse, sobretudo do presidente que foi eleito, né, como era o caso do governo Biden, e hoje faz o secretário Rubio, o interesse americano, e debaixo disso está a USAID, está o National Endowment for Democracy, várias outras instituições. Muito mais da metade. Deixa eu traduzir isso para a audiência, João. A gente está falando de dinheiro do governo dos Estados Unidos. Para quê? Para que esse dinheiro? Bom, foram várias as aplicações, e por isso é importante que a gente entenda o significado da USAID, né? Mas você mesmo citou aí que o Mike Benz disse algumas iniciativas, como foi essa iniciativa que fazia parte de parcerias do TSE, né? Uma iniciativa que era financiada pelo CEPS, que por sua vez era financiado pela USAID para combate à desinformação no Brasil. E aí você vai pegar os caras que estão, segundo o Mike Benz, nesse grupo de combate à desinformação, você tem uma ampla gama de pessoas de todo o espectro político, muitas opiniões. Você tem G1, você tem Globo, você tem TV Globo e você tem Globo News. Então, peraí, eu tenho que tentar explicar isso aqui para as pessoas entenderem. Você sabe que eu tenho essa mania de tentar explicar as coisas de forma bem simples, porque eu sou muito burro, então eu tenho que entender as coisas de forma bem devagar, João. O governo americano, através do Departamento de Estado da USAID, enviava dinheiro para o Brasil, que era, por sua vez, distribuído para jornalistas da Rede Globo para fazer o quê? Sobretudo, em especial nas parcerias com o TSE, combate à desinformação, porque a gente sabe que é um nome bonitinho, é um eufemismo para censura. Inclusive, a gente viu aí o caso do radar, né? Acho que vocês estão vendo aqui na tela também. Essa é uma das iniciativas que o Mike Benz tendo sido financiadas pelos Estados Unidos, direta ou indiretamente. E aí você abre o site do radar e está aqui. Selecione o tema de interesse, democracia. Sobre esse tema, democracia, eles acharam nos últimos 7 dias 639 publicações. É esse dado que está aqui. 639 publicações de baixa qualidade. E aí você vai ver quais são os termos principais das publicações de baixa qualidade. São esses que você falou. Bolsonaro, Moraes, Crente News, Magnitsky, ou seja, e isso são programas que fazem com que os algoritmos das redes sociais privilegiem certos tipos de discursos ou de opiniões e descredibilizem, apliquem aí shadow ban ou um baixo engajamento para outros tipos de discurso, né? E o que a gente pode ver aqui a partir desse mapa de palavras aqui, Bolsonaro, Magnitsky, Lei Magnitsky, Moraes, são assuntos que estão sendo colocados, por exemplo, como sendo de baixa qualidade, de acordo aqui com o radar aos fatos. Então, são assuntos que tendem a ter menor alcance, são assuntos que tendem a chegar em menos pessoas nas redes sociais e por aí vai. Então, o dinheiro do contribuinte... Então, o TSE, em muitas ocasiões, Alexandre de Moraes, para iniciativas exatamente assim. O TSE do Alexandre de Moraes e do Barroso e etc., o TSE, fazia parcerias com jornalistas da Globo e com empresas como essas para produzir conteúdo de censura e produzir conteúdo de monitoramento de redes sociais. E quem pagou a conta para isso foi o pagador de imposto americano, foi o governo Biden, através do governo Biden, é isso mesmo? Inclusive tem uma ampla lista do próprio TSE de parceiros deles, né, durante as eleições, tanto de 2022 quanto as posteriores de 2024, eleições municipais, onde você vê ali vários desses financiadores e vários tipos de colaboração que ocorreram entre o TSE e organizações americanas. O próprio Barroso participou de eventos, né, sobre combate à desinformação, fortalecimento do processo democrático, etc., que foram ali, tiveram entre seus participantes também pessoas deste tipo de agência. Então, de fato, isso se dá o nome de complexo industrial da censura, é isso que o Mike Benz estava denunciando lá. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações?
Seguinte, apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.